Olá, está no ar o programa Perfil. Hoje, com o jornalista, poeta, escritor e compositor Sérgio Augusto Soares Matos, mais conhecido como Sérgio Matos. Sérgio Augusto Soares Matos nasceu em Fortaleza, primogênito de uma família de 7 filhos. Filho de pais com apenas o primeiro grau completo, ele começou a trabalhar aos 14 anos de idade, o que não o impediu de estudar. Sérgio Matos é casado com Denise Matos e pai de 2 filhos do primeiro casamento, Paula e Rafael. Matos é jornalista formado pela Universidade Federal da Bahia, mestre e doutor em comunicação pela Universidade do Texas, em Austin, Estados Unidos. Foi o primeiro doutor da Facom UFBA, onde contribuiu para instalar o curso de mestrado em Comunicação e Cultura Contemporânea. Ele também foi vencedor do Prêmio Luiz Beltrão de Maturidade Acadêmica em 2000 e autor de livros que são referência na área de comunicação, editor de jornais e revistas, poeta e compositor. Sérgio Matos começou a atuar no jornalismo aos 16 anos no jornal A Semana, da Arquidiocese de Salvador, onde fazia de tudo, inclusive nas oficinas gráficas, passando pela redação e distribuição. Matos atuou também nos jornais Tribuna da Bahia e A Tarde, onde criou os suplementos A Tarde Rural e A Tarde Municípios. Paralelo a isso, Sérgio ensinava no curso de comunicação da Facom. Sérgio Matos ainda foi diretor de redação da revista Neon, revista dedicada à arte, cultura e entretenimento, que circulou por 5 anos, tendo 47 exemplares publicados. Sérgio implantou os cursos de comunicação da Unibahia e foi também coordenador dos cursos de pós-graduação das faculdades integradas Ipitanga, Unibahia. Sérgio, o que te motivou a ser jornalista? Bom, isso é uma história longa, né? Porque quando eu pensei em ser jornalista, eu já fazia jornalismo antes, né? No ginásio, naquela época nós tínhamos ginásio, hoje não tem mais, eu já era responsável pelo mural da escola. Eu tive o meu mural censurado com as notícias. Eu travei todo o mural com cadeados e mesmo assim ele foi censurado na escola. Tive que sair da escola por causa do mural. Fiz jornal de bairro e depois, com os 16 anos, eu estava trabalhando, não recebendo salário especificamente, mas trabalhando no jornal da Arquidiocese de Salvador, que era o jornal A Semana, onde eu tinha uma coluna de notícias e assinava artigos. Então foi assim que eu comecei no jornalismo. Uma época, por que o jornalismo? Basicamente porque eu queria escrever. Então eu fazia poesia desde 11 anos, escrevia crônicas, e eu tinha a intenção de trabalhar com coisa escrita, aquilo me motivava. Ver meu nome escrito em letras de forno. Sérgio, você falou dessa tua experiência no jornal A Semana junto à Arquidiocese. Fale um pouco. Bom, no jornal A Semana eu acho que foi marcante para mim, porque eu estava lá no jornal A Semana, eu era adolescente, né? E vivíamos a ditadura militar. E eu escrevia, tinha liberdade para escrever, dizer o que eu quisesse, tanto é que eu estou tentando reunir agora todos os artigos que eu publiquei ao longo desses anos, são 40 anos de experiência de jornalismo, para publicar um novo livro. E ocorreu que naquele período da ditadura, o nome de Dom Helder Câmara estava censurado, era proibido citar o nome de Dom Helder Câmara nos jornais, porque Dom Helder fazia muitas críticas ao regime instalado, e aí a censura federal proibiu, a justiça proibiu citar o nome dele. E a primeira matéria que eu fiz como texto de entrevista foi exatamente entrevistando Dom Helder. Então foi a capa do jornal inteira, né? Sobre Dom Helder Câmara, que eu me lembro que ele dizia assim: Dom Helder Câmara, crise não me mete medo, é sinal de desenvolvimento. Né? E ele dava entrevista a mim, eu reproduzia, eu não posso dizer a você que o texto tivesse uma grande qualidade, porque eu não tinha o treinamento como jornalista ainda, mas eu escrevi uma entrevista com ele e assim, nós conseguimos dar uma carona a ele num Fusca, saindo da catedral após uma missa, ele ia pegar um avião em Recife, para ir para Recife, e no percurso para o aeroporto eu fiz a entrevista com ele. Tá?
E aí publiquei. E a Polícia Federal tentou proibir, censurar essa matéria. E aí Dom Eugênio Salles, que era o cardeal da época, de alguma forma contornou, e o que eu fiquei sabendo depois é que ele teria dito que se o jornal fosse apreendido, porque a Polícia Federal queria apreender, que ele ia mandar ler o texto nos púlpitos das igrejas, de domingo. O jornal só circulava 5.000 exemplares, era vendido só aos católicos, então eles preferiram que fosse vendido do que proibido. Mas eu sei que eu ingressei praticamente no jornalismo com entrevista, entendeu? Logo com uma que foi censurada. Né? Então, esse foi um fato marcante na história para mim, em termos de produção jornalística. E eu me especializei também, acabei me especializando na época como um repórter que sabia tudo de igreja. Então, qualquer bispo que surgisse, qualquer coisa, que foi logo depois fui trabalhar na Tribuna, que aparecesse, quem era destacado para entrevistar os padres, o bispo, ou coisa de assunto de igreja, era eu. Então, eu era mandado por Quintino Carvalho, que era o redator-chefe da Tribuna, para fazer isso. Né? Então, até que eu me lembro que em 1969, teve um bispo, também um bispo, outro bispo, eu esqueço o nome dele agora, é Dom Penida era um bispo chileno, que esteve aqui na Bahia, e eu fiz uma entrevista com ele, saiu publicado de página inteira na Tribuna em 69, entende? E o pessoal engoliu, porque eu comecei a fazer entrevista com o bispo sobre o problema da igreja, que os padres estavam querendo casar, era a questão do celibato, mas no fundo descambou para a política chilena, que também estava para ter um golpe no Chile lá, e a igreja do Chile estava muito atuante. E o padre me fez várias declarações, eu botei todas as declarações e a matéria não foi censurada, porque acharam que só tratava de assunto de igreja. E passou. E fiz outras. Por exemplo, do Eugênio, quando foi embora da Bahia, eu fui destacado para fazer o último dia dele na Bahia. Então eu sentei, cheguei no Palácio do Campo Grande, Desde a hora do café da manhã dele até a homilia que ele fez à noite, o dia dele todo, até a hora dele ir embora. Eu passei o dia inteiro com ele. Aliás, é uma prática jornalística que hoje não se faz mais. Por exemplo, a mesma coisa aconteceu em 1971, eu fiz com Antônio Carlos Magalhães, que foi governador pela primeira vez. Aí eu acompanhei todos os passos do governador, o primeiro dia de governador. Quer dizer, era um tipo de uma matéria diferente, né? Quer dizer, hoje não se faz mais isso. Você pegar e acompanhar todos os passos, desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, e publicar no dia seguinte com todos os detalhes, onde ele foi comer, o que é que ele comeu, com quem ele esteve, o que é que tratou, o que é que fez. Eu acompanhei passo a passo. Entende? E a Tribuna da Bahia foi um jornal que surgiu em 21 de outubro de 69. Esse jornal tem uma importância muito grande na imprensa brasileira, e principalmente nordestina e baiana, porque foi o primeiro jornal do norte e nordeste do país a ser impresso em offset. Foi o primeiro. Então, ela, quando chegou, foi um impacto muito grande, né? Causou um impacto, porque as pessoas liam o jornal, mas eram borrados, sujavam as mãos. E o offset não era limpo, clean, você podia ver numa multidão, você reconhecia todas as pessoas. Se estivesse lá no finzinho, você ia lá e reconhecia. Aquilo causou um impacto muito grande. E eu trabalhei na Tribuna. Ela saiu no dia 21 de outubro de 69, mas a gente já vinha trabalhando na Tribuna desde 68. Um ano antes, numa escolinha de treinamento, né? Não sei, quer dizer, na verdade a gente ficou um ano treinando e sendo selecionado, porque todo mês ele selecionava a equipe e ia enxugando o grupo que ia ficar o grupo final. E nesse período era praticamente como se fosse um jornal fantasma, que você saía diariamente para a rua, com pauta, cumpria pauta, entrevistava as pessoas e o jornal não saía, não publicava em canto nenhum. Então muitas vezes você chegava a fazer uma entrevista com uma pessoa, se não tivesse outro jornal presente, as pessoas não queriam receber, porque achavam, pô, dar declaração, perder meu tempo com um jornal que não vai sair. E a Tribuna funcionou assim, eu fui da equipe inicial fundadora da Tribuna da Bahia, que foi um jornal assim, que teve uma importância grande nesse sentido, não apenas por causa da mudança gráfica, que era muito baseada na Folha da Tarde de São Paulo, que era um jornal que também estava revolucionando a diagramação. Então, quer dizer, a gente criou, deu uma mexida no jornalismo baiano, o lançamento da Tribuna deu uma mexida. Como também o processo de seleção que Quintino Carvalho, que era redator-chefe, fez, o treinamento,
as questões éticas que nós tivemos durante um ano, aquelas discussões diárias, os manuais de redação que a gente tinha que seguir, era todo um aparelhamento diferente, entende? Como também ninguém trabalhava com ele só às 5 horas, ele não queria jornalista funcionário público, entende? De horário de entrada e horário de saída, ele queria jornalista 24 horas. Um comprometimento. O comprometimento, e todo mundo entrou, e ele conseguiu, com a liderança dele, pegar uma opção de jovens, né? Todo mundo tinha na faixa de 20 anos, 21 anos. Eu lembro que na redação teve um período lá que todo mundo era de 1948. 15 repórteres, 8 eram de 1948, 6 chamavam Sérgio. Aí, quer dizer, alguma coisa tinha também, né, naquele período lá, algum artista, sei lá, que as mães todas escolheram o nome, a geração, era cheio de Sérgio dentro da redação. Era Sérgio Amado, Sérgio Matos, Sérgio Gomes, Paulo Sérgio Brandão, mas todo mundo tinha um Sérgio no meio, entendeu? Então, era um grupo compacto e Quintino soube incentivar, soube liderar, soube fazer com que nós tivéssemos um compromisso ético, um compromisso com o jornalismo. Então a tribuna foi uma escolinha. Na verdade, a tribuna funcionou como uma escolinha. A gente chamava escolinha TB, né, que foi o período que nós ficamos antes. E muitos dos ensinamentos dele, a minha geração de jornalista, que eu posso dizer foi a geração da Tribuna da Bahia, a gente conseguiu manter e está aí. Eu não conheço nenhum dos jornalistas daquela época que diga assim, abandonaram a profissão ou que deixaram de ser bons jornalistas. Não, muito pelo contrário, todos são bons jornalistas, entende? E tem jornalistas brilhantes dessa turma. Qual a avaliação que o senhor faz da Tribuna quando foi fundada e a Tribuna de hoje? Bom, a Tribuna de hoje, ela sofreu um processo, vamos colocar assim, a história da Tribuna, ela surgiu e aí teve um baque na Tribuna, que foi a morte de Quintino. Quintino Carvalho estava com um câncer no cérebro, entendeu? E por acaso aconteceu que ele era um líder nato, já com a gente, todo mundo gostava dele, era uma relação familiar. E parece que os donos do jornal pediram para ele publicar alguma coisa, ele botou na cabeça e esqueceu, por causa do câncer que estava afetando o cérebro, né? E aí ele foi demitido. Foi demitido, coincidentemente, no dia que colocaram a demissão dele, foi o dia que o irmão dele veio ao jornal para saber como é que estavam as coisas, porque ele estava internado. Aí tentaram voltar atrás, mas o pessoal, todo da redação, se revoltou com aquilo e todos pediram demissão. Todos saíram de vez, assim, você sabe o que é você pegar todos os cargos que tinham e todo mundo sair de vez, todo mundo pediu demissão e entregou os cargos. Eu fui um dos poucos que não entregou, porque eu tinha casado, tinha pouco tempo, eu não podia largar porque tinha família, mas os outros todos eram solteiros e largaram. Aí foram para a Europa, foram fazer outras coisas, então o jornal teve que se readaptar. Essa saída então, em massa comprometeu. E de lá para cá, nunca mais o jornal foi o mesmo. Quer dizer, mesmo com a entrada de outros grupos financeiros, porque aí o Almano também, pouco tempo depois, morreu também. Então, o Emmanuel Caixa era o dono, o primeiro dono. E outros donos, como Joaci Góes, né, entrou, Alexandre Cunha Guedes, entraram como sócio do jornal várias pessoas ligadas a empreiteiras, a construção civil. Então, deram um direcionamento diferente ao jornal, né? E isso comprometeu, e a saída em massa acabou também comprometendo a estrutura toda do jornal, quer dizer, que teve que se readaptar e ficar. E eu mesmo, logo depois eu saí e fui trabalhar na tarde. Em 1971 eu já estava trabalhando no Jornal à Tarde. E foi lá no Jornal à Tarde onde eu desenvolvi, eu fiquei no jornal por 32 anos. Eu desenvolvi no Jornal à Tarde vários produtos, porque eu já cheguei lá como editor, né? E no Jornal à Tarde, no primeiro momento que eu cheguei lá, eu desenvolvi um suplemento que chamava Jornal de Utilidades. Esse Jornal de Utilidades era um suplemento de serviços, que foi o primeiro jornal, foi pioneiro no Brasil, foi o primeiro jornal de serviço que teve na imprensa brasileira. Pouco tempo depois, todos os outros jornais começaram a copiar, porque a NJ, que é a Associação Nacional dos Jornais, não existia. Nós fizemos uma reunião dos jornais independentes, jornais de família, em Vitória do Espírito Santo, patrocinado pela Gazeta do Espírito Santo, e lá eu apresentei o projeto. Aí o Jornal do Brasil copiou, a Folha copiou, o Globo, todo mundo copiou. Só que eles com muito mais recursos
deram uma outra finalidade ao jornal de serviço. E nós que fomos os pioneiros, aos poucos o jornal acabou acabando, né? Acabou acabando, para ser redundante, porque eu deixei o jornal de utilidade, passei para um outro editor e fui ser editor local do Jornal à Tarde. E fiquei na editoria do jornal local até a minha ida para os Estados Unidos em 1978, onde eu fui fazer o mestrado. Deu uma pausa para o mestrado e o doutorado. Depois voltei. No retorno, eu não voltei de imediato para o jornal, apesar do período que eu estava nos Estados Unidos, eu mandava matéria e artigos direto, fazia entrevistas lá, mandava, o jornal continuou publicando. Então o senhor não se isolou? Não me isolei. O tempo que o senhor continuei para estudar, continuou no exercício Eu continuei, mas não como funcionário, né? Porque aí eu não estava como funcionário, eu estava mais como colaborador. Mandava as matérias como enviado especial, o jornal publicava, tem várias entrevistas, tem entrevistas da área cultural que causaram algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu entrevistei lá nos Estados Unidos, eu encontrei por acaso a fundadora da Escola de Teatro na Bahia. Adler, entendeu? Eu esqueço o primeiro nome dela. Ana Adler, ou Eva Adler, uma coisa assim. E aí entrevistei, e aí publicou na capa do caderno 2 aqui, saiu uma entrevista de página inteira com fotografia e tudo. Quer dizer, foi as lembranças, entendeu? Tudo, ela me deu várias fotos lá, e aí eu mandei as fotos, saíram publicadas no jornal. E aí comecei de fora escrevendo sobre a Bahia, né? A Escola de Teatro da Bahia, ela que tinha fundado, ela me deu detalhes de coisas, e eu soube depois que tinha briga de grupos aqui, aí o negócio pegou fogo, outras pessoas escreveram também no jornal, porque iam de encontro, não concordavam com o que ela tinha dito, e coisas desse tipo. Como também o primeiro jornal que publicou uma notícia anunciando o retorno de Brizola, que estava no exílio, ao Brasil, na época PDT, né? Ele era PMDB, o MDB da época. Eu entrevistei o vice-presidente do PMDB lá nos Estados Unidos, ele estava mantendo contato com exilados. Aí eu mandei a matéria para cá, e o Jornal à Tarde publicou, foi o primeiro jornal que anunciou o retorno de Brizola. Entende? Quer dizer, eu estava lá nos Estados Unidos e mandava matérias e saíam publicadas. Aí quando eu retornei, o que é que aconteceu? Eu voltei e recebi o convite para ir dirigir o IRDEB. Eu fui dirigir o IRDEB, foi com a missão de montar a TV educativa do IRDEB. De que forma o senhor avalia a imprensa baiana e a imprensa brasileira? Bom, eu colocaria para você da seguinte forma. A imprensa brasileira, de certo modo, ela não é muito diferente uma da outra. O que diferencia os jornais que nós temos no país todo é o tamanho, é a abrangência da região, é a influência regional que esse jornal passa a ter. Um jornal como a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo, que são 3 grandes jornais do sul do país, publicam as mesmas notícias internacionais e nacionais que nós publicamos também. A diferença que existe, basicamente, é a quantidade de páginas que um jornal regional tem dedicado às notícias internacionais ou dedicado às notícias nacionais. Então, as principais, você vai ler no Estado de São Paulo, na Folha e no Globo, são as mesmas que a Tarde, a Tribuna ou o Correio publicam aqui, ou um jornal O Povo do Ceará publica também, não tem diferença. Agora, pode haver a maior quantidade de espaço dado para uma mesma notícia, porque um jornal do Sul tem maior quantidade de páginas, então ele pode se dar o luxo de dar mais amplitude àquela notícia internacional ou nacional, ou dar uma maior quantidade de notícias do que um jornal local aqui dê, porque aqui a gente pode ter uma página internacional, enquanto lá pode ter um caderno. Quer dizer, o que diferencia é isso, mas todos os jornais têm acesso às mesmas notícias, às mesmas informações, até mesmo, por exemplo, as fotografias. Se você observar uma edição de um mesmo dia desses jornais todos juntos, você vai ver que uma notícia internacional, o que diferencia é apenas o ângulo da fotografia, porque as fotos são as mesmas. A foto do Papa, a foto de um jogo, a foto de um ataque terrorista, são as mesmas fotos, as mesmas notícias, os mesmos textos. E o que falta, tanto na imprensa baiana como na brasileira, para não cair nessa mesmice? O que é que ela precisa fazer? Bom, o que é que ela precisa? Aí você já está entrando num outro campo que diz o seguinte, é a decisão política da linha editorial de cada jornal.
Se você pega um jornal local e diz o seguinte, bom, o meu jornal local vai ser um jornal voltado para a região metropolitana de Salvador. O meu jornal regional vai ser um jornal de abrangência a todo o estado, ou eu quero atingir todo o Nordeste brasileiro. Então você faz a diferença a partir da sua linha editorial, em cima dos seus custos, do seu planejamento, aí você pode fazer um jornal diferente do outro. Você pode dizer assim, bom, eu quero que meu jornal seja um jornal que tenha uma manchete local todos os dias. Então eu vou trabalhar em cima da minha cidade, eu vou trabalhar em cima dos meus fatos locais, buscando valorizar cada vez mais o fato local, a imagem local. Aí você começa a ser diferente, você foge da mesmice. O ângulo também de como você apura a notícia, entendeu? Eu posso simplesmente apurar a notícia de forma declaratória, né? Eu vou entrevisto uma pessoa e aquela fonte reproduz e eu reproduzo o que a fonte diz, mais nada. Como também eu posso fazer um jornal diferente, eu vou buscar a interpretação dos fatos, eu vou usar mais de uma fonte para jogar uma opinião contra a outra, para deixar com que o público, leitor, o telespectador, o rádio ouvinte, perceba outras nuances daquela mesma notícia. Eu posso levantar questões, eu posso propor questões, mas para isso eu preciso ter uma equipe de base preparada para entrevistar técnicos específicos para poder falar sobre aquele assunto. Eu não limitar apenas aquela cobertura a entrevistar uma única pessoa. Então eu já começo a fazer um jornalismo diferente. O senhor falou em crítica e hoje, qual assim o veículo de comunicação que o senhor vê que tem mais assim liberdade de imprensa? Bom, a partir de 1988, com a Constituição Brasileira, né, que é a nova Constituição Brasileira, nós todos passamos a ter mais liberdade de imprensa. Mas liberdade de imprensa aqui a gente tem que considerar que nós deixamos de ter a censura policial, mas passamos a ter mais liberdade para poder escrever o que quisesse, mas ao mesmo tempo ficamos submetidos a uma série de outras restrições, como por exemplo a censura econômica, a censura política, né? Isso aí hoje continua permanente, que é uma censura muito mais sutil, que ela não é tão drástica como a policial, na qual você simplesmente recebe ordem, não pode publicar, ou a polícia vai lá e risca e diz isso aqui não pode entrar. Mas não, a censura econômica e a censura política, ela é sutil, né? Mas essa existe, continua existindo. E, no caso, o telejornalismo, de que forma o senhor avalia? Bom, o telejornalismo brasileiro, ele sofre de um outro processo, né? O tempo. Nós vivemos com o Jornal Nacional tem 20 minutos, o outro jornal tem 20 minutos, então em 20 minutos você tem que passar as notícias nacionais, as notícias locais e as internacionais. Então, na verdade, você passa um noticiário, ou seja, você lê basicamente os títulos e o lead das matérias que serão publicadas no dia seguinte nos jornais. Não dá para você entrar em detalhes. Uma notícia que tem 1 minuto e meio, é a manchete do Jornal Nacional, é a manchete daquele telejornal. Então, o que pode diferenciar, sim, é a mesma política. Se você tem uma televisão regional, você volta a seus efeitos, concentra suas atenções no jornalismo regional. Porque o jornalismo nacional vai ser esse mesmo, o telejornalismo não foge muito das características. As notícias que os telejornais e todas as emissoras dão são as mesmas. O que diferencia é o seguinte, a minha emissora decidiu dar destaque a um determinado assunto. A sua decidiu dar destaque a um outro assunto. Então isso tem a ver com o quê? Com a política e a linha editorial da emissora. Entendeu? Eu posso valorizar politicamente Lula ou posso fazer oposição a Lula. Então eu estou dando ângulos diferentes, né? As emissoras podem valorizar a oposição ou a situação, ou podem dar uma cobertura maior por algum interesse econômico, por algum interesse de um patrocinador deles, entendeu? Posso valorizar e dar um espaço no noticiário e que a outra não vai dar porque não tem aquele mesmo patrocínio. Quer dizer, o jornalismo está muito meio comprometido, né? Nós estamos vivendo uma fase que o jornalismo, de um modo geral, independente de ser de rádio, de jornal ou de televisão, de impresso ou eletrônico, nós estamos vivendo uma fase muito de jornalismo oficial,
né? Quer dizer, quando eu digo assim, oficial significa um jornalismo declaratório. Nós estamos fazendo apenas reprodução de entrevistas que são feitas. Você busca a informação num órgão público, o órgão público, o diretor, ou superintendente, ou presidente, ou ministro, ou secretário, dá uma declaração, você vai, eu sou fulano de tal, disse isso. E se limita a isso. Até porque isso é fruto do grafismo que os jornais adotaram, né? Nós fizemos uma série de reformas gráficas nos jornais. Essas reformas valorizaram mais as imagens, em detrimento do conteúdo. Então você tem no máximo notícias com 30 linhas, fotos imensas e 30 linhas de notícia. Então é a camisa de força, né? É uma camisa de força. Você tem que ser sintético demais para poder colocar todas as informações em 30 linhas. Antigamente não, você saía, no meu tempo, quando eu comecei a fazer jornalismo, a gente escrevia 10 laudas, 15 laudas, enchia uma página, 2 páginas, porque tinha assunto, você esgotava os assuntos. A menor notícia que você fazia era de 3 laudas. Se o jornal não tivesse espaço para publicar 3, ele cortava as últimas laudas e ia dando, mas você produzia. Hoje não, o repórter já sai sabendo que ele só vai escrever 30 linhas. Então, se ele só vai escrever 30 linhas, ele faz 2 ou 3 perguntas e já tem as respostas suficientes para fazer 30 linhas, né? Então, nós passamos a viver esse tipo de jornalismo. Quer dizer, nós estamos vivendo um jornalismo muito declaratório e oficial. A gente precisa mudar, buscar alternativas, e aí entra a decisão da linha editorial de cada empresa de decidir o que é que ela quer fazer. Se ela quer fazer um jornal de cidadania, defendendo os interesses da população, defendendo os interesses da sociedade, né? Defendendo os interesses da comunidade como um todo, e aí concentrar em cima desses assuntos que você possa dar um respaldo, quer dizer, incentivar a prática da cidadania da população, onde o jornal está inserido. No campo literário, além de participar de várias antologias poéticas e de ter veiculado sua produção em revistas, jornais e na internet, publicou 30 livros individuais, com uma história da televisão brasileira, mídia controlada, comunicação plural, imparcialidade é mito, o controle dos meios de comunicação, entre outras obras. Além de jornalista, o senhor é escritor, poeta e compositor. O que levou a esse caminho? Bom, eu acho que tudo está trançado, né? O jornalismo, a literatura começaram muito juntos, né? Eu, com 10, 11 anos de idade, eu já escrevia meus poemas, escrevia minhas crônicas e sonhava em escrever meus livros, que ocorre que eu passei a publicá-los. Hoje eu tenho já 29 livros, eu posso dizer 30 livros publicados, porque no próximo sábado, dia 21 de abril de 2007, estarei lançando mais um, né? Então seria o 30º livro a ser publicado. Mas o porquê eu não sei nem explicar. Eu acho que isso já veio comigo, essa força de criadora, de tentar construir, de tentar levantar, né? Eu lembro que, por exemplo, com 11 anos eu lia muito, porque eu fui interno no colégio de padres, né? Eu lia muito e a gente não tinha muitas coisas para fazer senão ler. E nessas leituras eu tinha acesso à literatura de qualidade. Então, eu gostava muito dos épicos, então eu fazia poemas longos, né, com rimas, tipo as 8º rimas camonianas, e quando eu escrevia aquilo no caderno, à mão, coisa, fui mostrar a um professor, aí ele disse, de onde você copiou isso? Aquilo me deu uma raiva terrível, né, porque o cara chegava e disse, poxa, eu estou produzindo uma coisa minha. Mas o professor, em vez de me estimular, não, foi me perguntar de onde é que eu tinha copiado. Aí me deu uma raiva, e a partir daquele momento eu comecei a criar uma coisa para mim mesmo, internalizar. Eu tinha que criar o meu próprio estilo, que era para que ninguém identificasse que parece com Drummond, que parece com Bandeira, que parece com A, com B ou com C. Que era para eu ter o meu próprio caminho, apesar de eu ter que ler todos os outros, porque se você não lê e não conhece, você não é capaz também de produzir com alguma qualidade. Mas aquilo me forçou e eu sempre busquei. Então hoje eu sinto que, por exemplo, a minha literatura tem uma influência muito forte do jornalismo, né? O jornalismo interfere muito fortemente no que eu produzo.
Então eu sinto isso, os meus poemas são muito sintéticos, são muito claros, objetivos, todos têm uma mensagem. Quer dizer, isso tem a ver muito com a minha formação jornalística, no sentido de ter uma ideia, de querer informar, de querer usar realmente a objetividade, a ser conciso, com clareza, né? E meus poemas são assim, são simples e objetivos. Então o fato deles serem simples, objetivos e concisos levaram a ser curtos, os poemas curtos? Não necessariamente, que eu tenho alguns poemas longos também, né? Mas são concatenados, são muito objetivos em forma da mensagem, do que você quer passar. Então isso eu creio que depois que eu passei no jornalismo profissional, isso influenciou muito mesmo a minha produção literária. Como compositor letrista, possui, em parceria, dezenas de músicas gravadas por inúmeros intérpretes, além de possuir 4 CDs individuais. E para o caminho da música? Bom, aí é um caminho que não foge muito também da literatura, né? Quer dizer, eu comecei a fazer, eu nunca tinha pensado em fazer música, mas porque eu sou péssimo cantor, eu desafino terrivelmente, mas tenho um ouvido sensível. Eu percebo, por exemplo, se você cantar e você desafinar, eu digo, você desafinou, tá? Se algum cantor, mesmo profissional, gravando, coitado, desafinar, eu aponto que ele desafinou. Agora, eu sei que eu sou desafinado por natureza, eu não sei cantar. Eu tenho um amigo que ele queria exibir uma música minha comigo cantando, aí disse, vamos treinar aqui, que aí a gente canta um sambinha, coisa e tal. E aí quando eu começava com ele disse assim, tá difícil, porque para cada palavra que você dá um tom diferente, entendeu? Então não seria possível ser cantor. Então o que é que me limitou? A fazer letra de músicas. Na verdade eu sou letrista, mas na hora que você compõe junto com um parceiro, a música é um inteiro, né? Então se funde. Então a música é de A e de B, é minha e do parceiro. Não vem especificamente dizendo quem fez a letra e quem fez a música, salvo que seja o caso, como eu tenho um livro, Trilha Poética, que um parceiro meu pegou esse livro de poemas, tanto que o CD leva o mesmo nome, e compôs em cima dos poemas. Então são poemas musicados. Mas normalmente a gente faz letra para música. Mas aí eu ia contar como é que surgiu a história, né? Eu fazia estava na época ainda fazendo mestrado nos Estados Unidos. Eu fiz um mestrado e doutorado lá, mas ainda estava fazendo mestrado. E no fim de semana tinha um baiano, que estava lá também, que tinha sido da Orquestra Sinfônica da Bahia. Ele estava tomando uma cervejinha no fim de semana, ele pegou o violão e disse assim, pô, você é poeta, eu sou músico, vamos gravar. Eu disse, eu nunca fiz isso não. Ele disse, então me dê aí um poema seu aí que eu vou botar aqui. Aí musicou o meu primeiro poema, tendo que foi O Sertão, que recentemente eu lancei um CD, O Sertão e Suas Nuances, porque por acaso esse mesmo poema foi musicado por mais de 20 pessoas diferentes. Então ele tem alguma coisa que inspirou essas pessoas todas a fazerem leituras diferentes dele. Então essa foi a primeira experiência que eu fiz, entendeu, de música. Então a partir daí eu me entusiasmei e comecei a produzir letras mesmo para poema, letras para música. Eu posso fazer como eu fiz, por exemplo, com o Zé Lito Miranda. Um dia eu fiz uma letra, levei para lá e ele estava para ele colocar música, e ele queria colocar um ritmo diferente. Eu disse assim, mas isso aqui só dá baião, porque eu fiz para ser baião. Aí ele disse, não, mas vou tentar. Aí ele tentou, voltou e disse, realmente você tem razão, o baião pega bem. Agora por quê? Como eu não sou músico, eu não toco nada, não toco nenhum instrumento, a não ser caixa de fósforo, entende? Acompanhar na mesa um ritmozinho da música. O que é que eu fiz? Ou tirar o bestetu no violão, isso eu sei fazer. Mas eu ouço bastante um ritmo. Então, por exemplo, baião. Aí eu fico ouvindo baião o dia todo, né? E aquela tonalidade vai entrando assim, tá? Aquele ritmo vai entrando. Quando ele está bem centrado mesmo, aí eu começo a escrever a letra com o ritmo ainda na minha cabeça. Você primeiro então percebe o ritmo? Eu percebo o ritmo para poder então fazer a letra em função do ritmo para ser um baião. E aí eu consigo, é um meio de produção, né? Eu não sei como é que os outros produzem. Agora, como eu não tenho digamos assim, esse estudo musical,
Até não é por falta de querer, não, eu até gostaria de ter, é falta de tempo mesmo. Uma hora dessa eu encontro. Aí vou me dedicar a aprender violão, a estudar música, mas é o sistema que eu uso para poder fazer uma letra de música de alguém. Como também eu posso escrever uma letra e entregar a você, e você coloca o ritmo que você quiser, entendeu? Mas comecei assim. E nessa brincadeira eu já tenho mais de 100 músicas, né? Mais de 100 músicas. Algumas já foram gravadas 3 ou 4 vezes por cantores diferentes, entende? Mas a coisa está indo devagarinho. Agora, todas essas 100 músicas já foram gravadas ou tem... Tem algumas que não. Eu tenho músicas inéditas, tenho várias músicas inéditas. Agora, só que para você produzir um CD aqui na Bahia ou aqui no Brasil, de uma certa forma, se você não é cantor conhecido e que você consegue tirar de letra num show, e você ganha dinheiro no show, né? Não é na venda do CD. Aí tem que ter ou um cantor ou um músico de peso para produzir o CD, para a editora vir e bancar o CD. Caso contrário, você mesmo tem que bancar. E os 4 CDs que eu tenho, eu mesmo financiei, né? Então são independentes, são no máximo 3.000 cópias, quer dizer, ou seja, entre aspas, eu continuo inédito. Quer dizer, os CDs servem mais como amostra, né? Mas como uma amostragem do trabalho. Aí você manda para as rádios, a rádio divulgam o trabalho da gente. E aí a gente vai fazendo. Quer dizer, eu me sinto assim, nessa área, mais como um artista experimentador. Como eu faço poesia, escrevo crônicas, escrevo contos, escrevo romances, escrevo novelas, quer dizer, sendo que contos, novelas e contos eu não publiquei ainda, mas estou com eles todos embalados, já prontos para começar a publicar. O que lhe levou a fazer o mestrado e o doutorado nos Estados Unidos e não aqui mesmo no Brasil? Bom, no Brasil não tinha, só tinha mestrado no Brasil na UNB e na USP, na época, né? Brasília e São Paulo. Brasília e São Paulo. E eu queria fazer um mestrado na área de linguagem jornalística, e aqui não tinha. Então eu me candidatei a uma bolsa, ganhei. Entendeu? Eu ganhei, e quando cheguei lá, me convidaram para ficar para o doutorado, eu fiquei. Quer dizer, aí dá uma outra entrevista longa, porque para contar como é que foi a entrevista, porque foi assim, eu fui o único brasileiro a ser selecionado pela bolsa da Fulbright para ir fazer nos Estados Unidos. E eu fui assim, numa boa, né? E quando cheguei lá, foi que fiquei sabendo, quando você dizia assim, que era estudante Fulbright, que é minha bolsa da Fulbright, todo mundo, bolsa da Fulbright, porque Fulbright, na verdade, se você fosse traduzir ipsiliter, seria muito brilhante, né? Totalmente brilhante. Mas Fulbright, na verdade, não é nada disso, é o nome, o sobrenome de um ex-senador lá dos Estados Unidos que criou uma fundação para exatamente dar bolsas, para proporcionar. Mas a bolsa tem muito prestígio e acabam chamando ela de brilhante, porque só pessoas brilhantes conseguiam essa bolsa, todo o processo que era muito difícil. Tanto é que, por exemplo, no Brasil inteiro, foi uma bolsa para a América Latina e uma para o Brasil. Quer dizer, uma para os outros países de língua espanhola e uma para a língua portuguesa. E eu ganhei essa bolsa. Quer dizer, num momento que foi assim, por acaso, né? Aconteceu. Então foi uma oportunidade que apareceu. Uma oportunidade que apareceu, eu por acaso eu estava num momento, eu fui para a entrevista, ganhei a bolsa e aí me mandei, né? E depois, por causa do meu rendimento durante o mestrado, me convidaram para ficar para o doutorado, aí eu não tinha mais a bolsa da Fulbright, porque a bolsa da Fulbright era apenas para o mestrado. Mas aí, como eu tinha sido convidado, já estava lá, a CAPES aí me deu para eu continuar o curso, aí eu fiz, em 4 anos e meio, eu fiz 2 cursos com 2 teses, né? O mestrado você faz entre 18 meses e em 1 ano e meio a 3 anos. E o doutorado é entre 5 e 7 anos, que é o normal que todo mundo faz. E em 4 anos e meio eu fiz os 2 cursos com 2 teses e voltei. Eu bati todos os recordes. Em uma língua que não é a sua. Que não era a minha, e eu não sabia inglês quando fui para lá. Eu levei 6 meses aprendendo a língua. Aí depois é que eu fiz o mestrado e o doutorado. E aí eu só fiquei sabendo disso quase 20 anos depois, porque eu voltei, aí meu orientador estava em São Paulo, eu fui participar de um mesmo evento com ele, aí ele virou e me apresentou a um outro doutor lá dos Estados Unidos, e disse, esse aqui é o rapaz que eu lhe falei, e
que bateu todos os recordes na Universidade do Texas. Eu, em 4 anos e meio, quer dizer, mais 4 anos efetivamente só na Universidade do Texas, que eu comecei o mestrado em janeiro de 79 e concluí o doutorado em agosto de 82. Então foi menos até do que 4 meses, do que 4 anos. Né? O resto do tempo foi para aprender inglês. Hein? Retornando, o senhor... Sim, aí eu fui para o IRDEB. Então, no IRDEB, eu recebi o convite do professor Edivaldo Boaventura, que era secretário de Educação durante o governo de João Durval. Ele me convidou porque, coincidentemente, ele estava nos Estados Unidos também fazendo o doutorado dele, mas só que na área de educação. E a gente se falava, brasileiro, quando está no exterior, fala com todo mundo, o telefone nos Estados Unidos é muito barato. Então, sempre fim de semana a gente trocava, dava uma telefonada um para o outro, falava, sabia das notícias. E aí, quando ele voltou, ele me perguntou, você estava lá no departamento de rádio, televisão e filme, que é onde eu fui estudar na Universidade do Texas. E aí ele disse, você topa dirigir o IRDEB com a intenção de montar a televisão? Eu disse, perfeitamente. Então, eu só fiquei no IRDEB 1 ano e pouco, e desenvolvi todos os projetos para a instalação da televisão. Então, quando estava faltando 20 dias para sair os projetos, saiu o dinheiro, o financiamento do projeto para a compra dos equipamentos, eu saí do IRDEB. E aí voltei para o jornal. E nesse meio termo eu ensinava na Federal, né? Que a gente passou por cima, e a Federal, porque a sua pergunta básica, por que eu fui fazer mestrado e doutorado, né? Eu fui fazer mestrado e doutorado porque na época que eu tinha passado no concurso para a Universidade Federal, e eu já ensinava na Federal desde 74, 75 como professor colaborador. E aí eu fiz o concurso, oficialmente passei no concurso para ser professor. E o seguinte, você 4 anos, nos 4 anos, se você não fizer o mestrado, você cai fora, você perdeu o direito ao concurso. Aí eu fui fazer o concurso, fui fazer o mestrado para não sair, para continuar. Né? E enquanto eu estava lá, teve uma greve grande aqui, todo mundo que não tinha passou a ser assistente, sem mestrado, sem nada. Voltando além do mestrado, já voltou como doutorado. Aí já voltei como doutorado, aí fui para o último posto lá da universidade, como adjunto. E aí tem um detalhe, eu fui o primeiro doutor da Bahia em comunicação e um dos 10 primeiros do Brasil. E aí ajudei a montar o mestrado da Bahia e, posteriormente, o doutorado. Quer dizer, o primeiro doutor que se formou aqui no curso de comunicação da UFBA foi me orientando. Então, eu fui o primeiro doutor do curso e formei o primeiro doutor. Então, eu fechei o ciclo e logo depois eu pedi aposentadoria e saí e vim ensinar na Unibahia. Veio coordenar os cursos e ensinar... Implantar os cursos daqui. De comunicação. Sérgio, obrigada pela tua presença, obrigada por essa entrevista e até a próxima. Eu tenho que agradecer. Agora eu vou deixar no ar aqui uma coisa, porque foi o lema de minha vida. Eu sempre considerei isso como um lema para desenvolver as coisas todas que eu tenho. Seja persistente no que você pretende, que um dia você pode ser considerado o gênio delas. Em suas loucuras, né? Ser persistente em suas loucuras e no que você pretende, porque um dia você pode ser considerado o gênio delas. Obrigada. Serve, acho que, para todos nós. Obrigada. Obrigado. Sérgio Matos, ao longo de sua vida, recebeu diversos títulos e prêmios, como de cidadão baiano, cidadão ilhéense e cidadão feirense. Em Eunápolis, foi construída uma biblioteca que leva o seu nome,